Então, eu tenho 2 livros publicados pela Editora Autêntica, em que eu trabalhei especificamente pensando nesses milhões de brasileiros adultos, por toda parte, embora por toda parte eles sejam, na grande maioria, nordestinos, que migraram, que trabalharam, que construíram o Brasil e por isso não estavam na escola. Então, um deles é o primeiro que eu fiz, que chama-se Histórias daqui e da Acolá, que são contos, e o que acaba de sair, que é um romance. E eu não tenho nenhum pejo aqui de confessar o seguinte, que esses 2 livros são autoplágios, porque eu me dei conta do seguinte, que os meus personagens, os livros que eu escrevo, em grande parte, não tudo, mas em grande parte, os meus personagens são esses que hoje são os neoleitores que estão por aí nas escolas de educação de jovens e adultos. E começou a me incomodar muito quando eu percebi que eles não podiam ler o que eu escrevia sobre eles, ou sobre eles, mas os livros que eu conto, que eu escrevo, em grande parte, as histórias que estão ali, o modo de falar, o modo de ver o mundo, foram eles que me ensinaram. E me incomodava, me angustiou perceber que eles não podiam ler esses livros. Eles não conseguiam ler esses livros, não por causa do conteúdo, mas por causa da estrutura dos livros. Então, o que eu fiz? Eu mesma reescrevi alguns dos meus textos, levando em consideração, tendo na minha frente esse leitor. Há um romance que eu escrevi, que é o mais conhecido, que está traduzido em outros países, e que é O Voo da Guará Vermelha. O Voo da Guará Vermelha é a história em que são 3 vozes narrativas que se cruzam e se misturam, que é a voz de um narrador que escreve em terceira pessoa, embora muito próximo dos 2 personagens centrais do romance, que são a Irene, que é uma prostituta que sabe ler, e o Rosálio, que se encontra com ela, e que é um rapaz que corre o Brasil procurando meio de aprender a ler, porque ele tinha herdado o gosto das histórias que estão nos livros que alguém lia para ele, e 2, ele tinha herdado uma mala cheia de livros que ele não podia ler. Bem, a estrutura com que eu montei esse romance, ela é muito complicada, porque as vozes se misturam, porque há histórias dentro da outra história, dentro da outra história, dentro da outra história, e isso é como exigido do motorista que acabou de tirar a carteira e que está andando por uma estrada que tem uma série de bifurcações, que ele ainda por cima observe toda a fauna e a flora que está à beira da estrada. Bem, então o que eu fiz? Eu escrevi um outro romance, que é a autobiografia do meu personagem, que no Voo da Guará Vermelha se chamava Rosálio, e que eu, enfim, para distinguir um pouco os 2 livros, neste livro aqui ele se chama Marílio. Tanto Rosálio como Marílio são nomes pouco usuais em homens, são nomes comuns para as mulheres, e isso tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser, e quem quiser saber, leia O Voo da Guará Vermelha ou leia O Ouro Dentro da Cabeça, que é o romance, é a autobiografia do Rosálio, portanto é parte daquilo que está no Voo da Guará Vermelha, reescrito, plagiado por mim mesma e retirado do contexto mais complexo e apresentado diretamente para o próprio Marílio, que está por aí no mundo, ou para a namorada do Marílio, para a irmã do Marílio, para a mãe do Marílio, para todos aqueles que estão na escola e buscando a leitura. Porque
pelo menos aqui no Nordeste, estudar é adquirir a leitura. A leitura tem é isso que a gente busca. Então, esses aqui são os meus livros sobre a aventura da leitura para quem está em busca da leitura. Ouro Dentro da Cabeça, que para ajudar o leitor a descansar um pouquinho do esforço da leitura, ele é ilustrado, mas não é uma ilustração infantil. É uma ilustração muito moderna, feita por um excelente artista gráfico, que é o Diogo Drosky, que também ilustrou esse aqui, e que tem uma alusão, por que não, claro, à xilogravura do folheto de cordel. Não é exatamente uma xilogravura, mas todo mundo que conhece a forma clássica de ilustrar a capa dos folhetos de cordel pode encontrar ecos desse traço aqui nesse livro, ou seja, isso também, creio eu, aproxima o livro desse leitor que está ansioso para ler e que muitas vezes se depara com uma barreira alta demais para o seu primeiro salto.